Olá, artista da pintura automotiva, seja muito bem-vindo ao programa Oficina A de Pintura Automotiva. Eu sou o Wilson Frazão, dono e proprietário da WF Estética Automotiva. E nesse programa eu ajudo pintores automotivos a terem uma oficina A e a faturarem de 10 a 50 mil reais todos os meses com a oficina de pintura automotiva. E esse tema que eu estou trazendo aqui hoje é um tema muito legal, muito bacana, que acontece aí no dia a dia das pessoas, esses pensamentos, tá? Essas coisas que sabotam as pessoas, tá? Como, por exemplo, o aluguel, tá? Para você que tem medo de assumir o aluguel por não ter uma garantia que vai dar conta do recado, é para você esse tema aqui então. Você tem o seu sonho, você tem o desejo ardente de abrir a tua própria oficina aí, só que você tem medo de ir para o aluguel porque você não tem uma garantia se vai dar certo ou não, esse tema é para você. Ou então para você aí que tem a tua própria oficina em casa, você já começou, você está na garagem de casa, ou você está num galpãozinho, em um terreno, enfim, em um local que é seu, só que você precisa crescer e você não tem dinheiro, não tem recurso para comprar um espaço maior e você tem medo de ir para o aluguel porque você não sabe se vai dar conta, se vai ter serviço suficiente. Esse tema aqui, ele é para você. Esse programa ele aqui ele é para você também, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, ó, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal também, tá? E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo de pintura automotiva aqui, tá? E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te ajudando, tá? Bom, então, esse tema aqui, ele é para você que o medo de pagar aluguel é maior do que ter uma oficina de referência, é maior do que crescer com a tua oficina. Então, se o teu medo de pagar aluguel é maior do que essas coisas, cara, fica aqui comigo que eu vou estar te ajudando, tá? Porque tem pessoas que elas confundem que para ter uma oficina de bons resultados, para ter uma oficina de referência, para ter uma oficina onde gera dinheiro, uma oficina onde a pessoa fatura e lucre, ela vê que a coisa primordial é não pagar aluguel. Elas acham que precisa ter um espaço próprio. Tem gente que quer começar a oficina, mas não começou ainda porque precisa de um espaço próprio para não pagar aluguel. Tem gente que está no próprio espaço, mas não consegue aumentar a oficina e ir para um espaço maior porque está esperando a oportunidade de comprar um espaço maior também. Cara, então eu vou estar te ajudando aqui, tá? E qual a diferença, eu vou trazer para você aqui, ó, tá? Qual a diferença de uma oficina que ela paga aluguel para uma oficina que está em um espaço próprio, tá? A oficina que paga aluguel, ela tem uma coisa diferente da outra oficina que está num espaço próprio. A oficina que paga aluguel, ela tem uma coisa chamada liberdade. E que liberdade é essa? Imagine o seguinte, você tem uma oficina que paga aluguel e você atende aí 5, 8 carros por semana, 10, de 5 a 10 carros por semana. Essa é a tua média, beleza? Só que aí a tua demanda começa a crescer. Começam a mais indicações, você começa a anunciar, a clientela começa a aumentar, enfim. Aí de 5, entre 5 e 10, você começa a passar para 12, para 13, 15 carros. Aí a oficina não comporta mais, já não dá mais conta, a equipe também vai crescendo. Aí começa a ficar carro na rua, aí sem espaço na oficina, bastante carro, e você precisa crescer. Bom, para a oficina que paga aluguel, isso é muito simples. Simplesmente procurar um outro espaço, onde atenda a necessidade para que pague o aluguel, tá? Para que você vá, lógico, pagar aluguel. Então a oficina que paga aluguel, ela tem uma coisa chamada liberdade, onde ela pode mudar a qualquer momento e tá tudo bem, o espaço não é próprio, enfim. Então pagar aluguel por pagar aluguel, a gente paga aluguel, né? No caso a oficina pensa assim, paga aluguel em algo que atenda a nossa necessidade. Essa é uma das principais diferenças da oficina que paga aluguel para a que não paga aluguel. Está na liberdade de poder mudar a qualquer momento que a necessidade exigir, tá? E qual é a diferença, né, de uma oficina que trabalha em um espaço próprio, ou seja, a oficina está no espaço próprio do proprietário, é claro, tá? Quais os pontos positivos ou negativos que tem? Bom, para a oficina, imagina aí, tá? Você, de repente, que está na garagem de casa, ou você que está num galpãozinho aí, mas que a tua demanda também cresceu, a tua equipe também cresceu. Você também atendia de 8 a 10 carros, e agora você está atendendo 12, 16 carros, enfim, e já está ficando pequeno também, só que o espaço é teu. Qual que é a diferença
Agora, a diferença é que você vai pensar 1, 2, 5, 10 vezes para você dar um passo para poder ir para um outro espaço. Por quê? A tua cabeça vai funcionar assim. Cara, eu estou aqui no que é meu. Por que eu vou sair do que é meu para ir pagar aluguel? Então a cabeça automaticamente faz essa conta. Então bem aqui que está. Ou seja, quem tem uma oficina no espaço próprio acaba ficando amarrado. Acaba ficando ali porque o espaço é pequeno. Tudo bem que você pode fazer outras coisas, como vender esse espaço para comprar outro, mas até que isso aconteça exige mais tempo, diferente da oficina que paga aluguel, que basta romper o contrato ou concluir o contrato e procurar um novo espaço. Então essa é a principal diferença entre as duas oficinas. A que paga aluguel tem liberdade, que a oficina que está em um terreno próprio do proprietário, é claro, não tem essa liberdade para fazer isso na hora que bem entender, tá? E por que é importante você colocar na balança se você compra ou se você aluga um espaço? Imagine o seguinte, cara. Cara, você tem 100 mil reais aí. Suponhamos que você tem uma condição e você conseguiu um crédito com o banco, ou você tem que você juntou 100 mil reais. E você vai e pensa assim, ao invés de eu ir para aluguel, eu compro um espaço. Entenda o seguinte, quando você pega 100 mil reais, você vai... Eu estou dando 100 mil reais aqui, mas estou dando um exemplo. Pode ser 50 mil, como pode ser 500 mil, enfim. Estou falando um exemplo de 100 mil reais, tá? Entenda o seguinte, se você pegar 100 mil reais para você comprar um espaço, você vai ter que se descapitalizar para comprar um terreno onde você já sabe que você vai ter que investir na estrutura, ou então que você compre um próprio galpão, tá? Mas que isso dali vai te deixar limitado. Você não vai poder mudar. Imagine que você pegue aí um crédito, né? E você vai ter que pagar isso aí, devolver ao banco, enfim, alguém que te emprestou. Você nunca vai poder mudar daquele lugar enquanto não terminar o empréstimo, enquanto você não recuperar o que você investiu, por exemplo, tá? Então você já começa em uma coisa sabendo que você vai estar limitado. E qual a diferença se você, por exemplo, tá, pegar 100 mil reais e você for para aluguel? Você vai para um espaço maior e com 100 mil reais você estrutura melhor o espaço, tá? E o que você tem que entender é o seguinte, cara, entre pagar aluguel e ter uma oficina em um espaço próprio, entenda que o aluguel é um custo da oficina, precisa entrar no custo da oficina. A oficina precisa se pagar esse aluguel. Então, trazendo aqui para você, dentro desse número, por exemplo, 100 mil reais, tá? Para que você, é importante você saber disso, porque muitas das vezes você vai pegar 100 mil reais e investir só porque você quer ter a segurança de um espaço próprio, em um local menor, com menos estrutura, ao invés de você realmente fazer um contrato e você ter um aluguel e você colocar isso no custo da oficina e você trabalhar para que isso seja pago. É claro, para que a oficina pague isso aí mesmo, tá? Então, por que é importante você saber se você deve investir seu dinheiro? Justamente para isso, tá? Você precisa saber justamente para isso, para que você não se descapitaliza podendo usar esse dinheiro de forma estratégica, onde vai te dar mais retorno, tá? Porque geralmente quem compra um espaço vai ficar limitado, beleza? E por que que com uma oficina de aluguel você consegue gerar resultados? Até isso daqui também está por trás. Entenda o seguinte, quando você está num espaço próprio, é comum muitas das vezes você ficar acomodado. Ah, não tem aluguel para pagar, eu só vou pagar a conta de luz, alguns funcionários e está tudo bem. Isso também não te desafia. Isso também vai te deixar num conforto, numa comodidade, porque a tua oficina está num próprio espaço e também te deixa sem ambição. Você sabe que você não pode dar passos longos como contratar, fazer parcerias com seguradoras, porque você não tem um espaço e isso então vai te limitar. O que está por trás de você ter um espaço próprio, tá? Isso funciona para muita gente pensa e age dessa forma, é que você acaba se limitando porque você não quer sair do seu próprio espaço. Já com uma oficina de aluguel, você sabe que todo mês você precisa honrar com compromissos. Você precisa honrar com aquele aluguel. E o que acontece? Automaticamente aquilo te desafia e você faz mais dinheiro. E você se desafia mês após mês, porque você sabe que você tem uma dívida para pagar, uma conta para pagar todo mês aquilo ali. E isso vai sempre te puxar para o próximo nível, tá? Então,
a importância, tá? Ou por que seria mais viável, tá? Ou o que uma oficina que paga aluguel consegue gerar melhores resultados, é justamente por isso, tá? Porque isso está no custo e a pessoa sabe, vai precisar vender, vai precisar fazer mais dinheiro e isso é totalmente saudável, esse desafio, tá? E qual é o maior benefício de você ter uma oficina de aluguel, tá? Porque você não fica preso e você tem a liberdade de mudar de estrutura na medida em que você vai crescendo. Como eu falei antes, tá? Se você está no espaço que hoje cabe de 8 a 10 carros, a melhor vantagem que você tem de você estar no aluguel é que a hora que você começar a fazer mais carro, que a tua demanda aumentar, você terá a comodidade e a liberdade de mudar a qualquer momento, tá? Para um espaço maior ou melhor, num bairro melhor. De repente você trabalha num bairro mais afastado, no município, você pode ir para a capital, e tudo isso o aluguel ele te dá essa comodidade, tá? Mas se você não tem grana e você também tem medo de pagar aluguel, o que vai acontecer? Infelizmente você vai ficar aí travado, com um sonho na tua vida, tá? Na tua mente, e não vai poder desfrutar do que você realmente gostaria de viver, que é a paixão por oficina, tá? Que é a paixão por pintura, e isso vai te sabotar, tá? Por causa de um simples medo que você tem, que é assumir uma responsabilidade, porque aluguel acaba sendo uma responsabilidade. E eu falo para você, a minha vida inteira, tá? A mais na gravação desse programa aqui, a minha vida inteira, ao longo dos meus 14 anos, todas as minhas oficinas foram de aluguel. E nunca quebrei com a oficina por causa de aluguel, tá? Para quem conhece a minha história, eu quebrei com 3 oficinas e nenhuma eu coloco a culpa em aluguel, e sim por falta de outras competências, tá? Então, se você não tem grana, mas também tem medo de abrir a tua oficina de aluguel, você só vai estar engavetando um sonho que é totalmente possível se você se livrar desse medo que é pagar aluguel, tá? E o que vale mais, tá? Você abrir uma oficina de aluguel ou nunca ter a tua oficina, tá? Na esperança de ter condições de comprar um espaço, tá? Tem muita gente que não abre a oficina e fica esperando um dia que o mundo dê a volta, tá? E que ela, de alguma forma, tenha dinheiro para isso. E pessoas nessa esperança de esperar a condição, de comprar um espaço, de ter o espaço próprio, acaba passando a vida e nunca monta a sua oficina, tá? Tem gente que fica com esse sonho, tem gente que fica isso engavetado também, esperando o tempo acontecer, esperando receber um dinheiro que nem sabe, uma rescisão de repente, uma aposentadoria ou qualquer coisa, e a vida passa e a pessoa não desfruta do melhor da vida com a profissão que tanto gostaria, que no caso é ter a sua própria oficina, tá? E onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso, tá? É passar a vida toda esperando ter as condições para comprar um espaço e com isso nunca faz nada, tá? Ou então a pessoa pegar um empréstimo para comprar um terreno ou galpão para montar uma oficina. As pessoas erram muito nisso também, tá? Como eu acabei de falar antes, não é tão inteligente você pegar um recurso para você estar fazendo algo dessa forma, tá? Então, ao longo desse vídeo, eu estou trazendo para você aqui para que você olhe e analise, tá? Os dois lados. Se você tem um terreno, tá tudo bem, construa. Se você tem um espaço, tá tudo bem, continue. Se você só tem um espaço pequeno e essa é a tua condição, não há nenhum problema. Mas se você também não tem recurso, isso não te impede de você abrir a tua própria oficina, tá? Com a modalidade do aluguel, tá? Então, como você abrir uma oficina de pintura se você não tem dinheiro e nem espaço? Alugar. Alugar, tá? Alugar. Se você vê as grandes empresas no mercado, McDonald's, lojas americanas, lojas de shopping, a maioria das empresas que existe por aí, essas empresas que têm resultado, essas empresas que têm nome, a maioria dessas empresas elas estão em espaço alugado. Claro, existem as empresas que têm o seu próprio espaço, mas existem as empresas que optam por aluguel, tá? Justamente por causa dessa liberdade, como eu venho falando para você ao decorrer desse programa, tá? Então, se você não tem grana, cara, mas você tem sonho, a única opção para você de você começar é simplesmente começar com o aluguel, que não vai te prejudicar, a não ser que desde que você abra um negócio, é lógico, para que você não fique acomodado e que isso vai ser um desafio, é claro, mas que você vai conseguir, pode ter certeza, tá? E um aluno meu chamado William, cara, já fez uma transição de sair do espaço que ele estava
que era bem limitado e alugou maior. Tá? E eu acompanhei essa transição dele, ele foi estruturando e tudo, tá? Trabalhava em casa e hoje o depoimento que ele tem para falar é exatamente, cara, a minha mente era bem fechada para isso. A minha mente, eu tinha medo de dar esse passo, só que hoje eu fui ver que quando eu me vi naquele espaço, eu me vi na situação que eu tinha que arrumar aquele dinheiro e foi aparecendo. O próprio espaço foi me dando a condição de eu ter a condição de honrar com o aluguel. E é exatamente assim. Tem gente que tem medo de contratar com medo de pagar salário. Tá? Se a pessoa tem não vou contratar mais um, que é mais um salário para pagar. É a mesma coisa. Quando você contrata mais um, esse mais um vai ajudar a fazer dinheiro também. E no final do mês você vai ter recurso para você pagar todo mundo. Então é mais ou menos aqui essa conta que você deve fazer, tá? Quando você vai para um espaço maior, você tem mais chance de fazer mais dinheiro. Você pode atender mais pessoas. Quando você contrata, você tem mais chance também de fazer mais serviço e executar. E isso tudo se resolve, tá? Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Porque teve uma época da minha vida também que eu queria comprar um espaço. Só que o espaço, na minha época, na minha condição, era lugares sem credibilidade, eram lugares onde eu sei que meu cliente não ia estar indo levar um carro para mim, um carro de um padrão melhor. Eu ia estar fazendo carros que realmente não era ali pagando uma precificação que eu gostaria. Então eu cheguei a essa conclusão que ou eu tomava a atitude de entender que eu precisava perder esse medo de pagar aluguel e abrir a minha própria oficina como eu sempre fiz, eu ia ficar trabalhando para os outros insatisfeito, eu ia ficar com o meu sonho, que é mais importante, tá? Que era de ter a minha oficina de pintura aqui engavetado. Então eu cheguei a essa conclusão que se eu não tinha recursos, se eu não tinha dinheiro, o único caminho era fazer um contrato, alugar um espaço e me dedicar a pagar esses custos, a fazer os movimentos de vender mais, contratar pessoas, tá? Anunciar o serviço da minha oficina para que eu tivesse mais serviço e que a oficina se desse conta de pagar. E era exatamente isso que acontecia, tá? Mas deixa eu te contar uma história aqui para você, tá? Eu já conheci pessoas, tá, próximo, que investiu milhares de reais em um espaço para comprar e montar uma oficina. Inclusive, é uma história que eu conto sempre, algo que aconteceu próximo de mim, de uma pessoa que pediu meu auxílio para comprar ferramenta, para estruturar a oficina, contratação de pessoas e tudo, e a pessoa tinha todo o dinheiro para fazer investimento desde o terreno, como foi, desde o levantamento da estrutura, ferramenta, tudo! Tá? Infelizmente, essa oficina ela não demorou um ano no mercado, tá? O que eu aprendi com aquilo? Que a situação não estava em ter que comprar tudo, e sim na competência de você administrar uma oficina para que ela faça mais dinheiro a cada dia. Na competência de você entender que você precisa vender o teu serviço, que você precisa colocar clientes para dentro, você precisa fidelizar clientes, que você precisa estar anunciando a tua oficina para que a tua oficina ela gere receita, para que ela tenha faturamento e para que ela tenha lucro, tá? O que está por trás, muitas das vezes, das pessoas não quererem alugar o próprio espaço de uma oficina é justamente com o medo de não dar conta, como eu venho falando no programa inteiro. Só que esse medo de não dar conta é um comodismo. É um comodismo que está por trás, tá? O medo de não dar conta te sabota. Então você precisa perder esse medo de não dar conta e entrar para o desafio. Pense o seguinte, no ruim de tudo você volta para o lugar onde você estava se não der certo. Exatamente, você devolve a estrutura, tá tudo bem, tá? Mas não é isso, dificilmente acontece isso, tá? Dificilmente eu ouço depoimentos, comentários das pessoas porque fecharam a oficina por causa de aluguel. Sempre é um outro fator, diferente do que aluguel, tá? Então eu trago isso para minha vida sobre esse amigo, tá? Um colega que abriu uma oficina, um grande empresário que hoje atua em outra área, que tinha o dinheiro, tinha todo o recurso, mas que não foi o suficiente porque o segredo não estava ali, comprar tudo, ter o terreno, ter o espaço, e sim na pessoa se desenvolver e entender que precisava vender, levar uma oficina a sério para que ela gerasse receita, beleza? Então, artista, se eu te ajudei aqui, cara, que bom, tá? Eu vou te convidar para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, tá? E não perca nenhum programa todas as terças-feiras aqui às 20 horas e 30 minutos, tá? Com um tema aqui para você que trabalha na pintura automotiva, beleza? Então, eu te espero no próximo programa.